Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Graziela Malagó e hoje a gente está aqui para o nosso podcast de Finanças e Investimentos. Estou aqui com o nosso grupo do Enzo, do Pedro e Yasmin, que vamos falar um pouquinho aí desse mundo, desse universo dos investimentos. A nossa disciplina é Gestão de Carteira de Investimentos. Vamos lá. Antes da gente iniciar as perguntas em relação à empresa investidora, um de vocês gostaria de fazer alguma pergunta para mim, é isso? Qual seria? Isso. Professora, a gente já conhece um pouco sobre você, sobre a nossa convivência. Sabemos que você faz investimentos e gostaríamos que você falasse um pouco sobre qual é o seu perfil, como que você escolhe uma empresa para fazer seus investimentos. Legal. Bom, é muito legal a pergunta, porque ao iniciarmos esse processo de perfil investidor, a gente vai abrir lá a nossa plataforma do banco ou da corretora onde você investe ou tem conta e fazer o seu perfil. E é muito importante responder com honestidade esse perfil. Não adianta chutar o quanto você ganha ou o que você gosta ou não gosta, porque a própria plataforma, ou seja, a tecnologia vem a nosso favor, trazer qual é o melhor perfil e qual o melhor tipo de investimento para você, investidor. Então, eu fiz o meu perfil investidor, o meu perfil é arrojado, ou agressivo, depende do autor, ele te dá um nome para esse tipo de perfil, que é um perfil que arrisca. Não é? Um perfil que não tem medo de investir. E é um perfil raro em mulheres, muito comum nos homens. Então, o homem normalmente arrisca, ele vai buscar alguns tipos de investimentos diferentes, vai para os criptoativos. A mulher sempre tem um pouquinho mais de receio, não vai e tal. Mas é sim possível a mulher investir. Eu invisto, no meu perfil ele é arrojado. Eu tenho uma carteira de investimento diversificada. Então, eu tenho um pouco em fundos de investimento de renda fixa, eu tenho um pouco de ações preferenciais, que é aquela que nos dá direito a dividendos no final de um período, e tenho as ações ordinárias que a gente pode comprar e vender a qualquer momento. Então, meu perfil é esse, ele é um arrojado e eu invisto eu divido, na verdade, em 3 momentos aí o meu investimento. A renda fixa, a renda variável, sendo uma que me dá uns dividendos, gente, ajuda demais dividendos, hein? Dá para pagar umas continhas todo mês, E ainda aquelas que a gente compra e vende mais rápido, que são as ações ordinárias. Agora, a outra pergunta, como eu enxergo uma empresa para investir, eu uso a análise fundamentalista, de investimentos, eu não costumo utilizar análise técnica, eu não tenho competência para análise técnica na hora de um investimento. Eu entendo, mas não para olhar um gráfico e falar, invista em tal ação. Mas eu tenho a competência da análise fundamentalista, que a gente chega no mesmo caminho, onde a gente vai analisar o lucro da empresa, o retorno, a solidez, a sustentabilidade. Então, eu olho o balanço mesmo, o balanço e DRE. Com base nesse balanço, nesse DRE dos últimos anos, então eu costumo olhar sempre um período de 4 anos. Então, quando eu vou olhar, a gente está em 25, então eu olho de 23 para 24 e olho de 22 para 23, e até os dias de hoje. Então, é isso. Legal. Agora, a gente vai falar um pouquinho da empresa que vocês escolheram para esse podcast. E é uma empresa bem legal, eu tenho ações dela, viu, gente? Eu já tenho ações dela, que é a Marfrig. Me conta um pouquinho da Marfrig, como que tá, o que é a Marfrig, qual é o seu segmento que ela faz? Então, a Marfrig, ela é uma empresa uma das maiores empresas que vendem proteína no mundo, presente em vários continentes. Atualmente, ela está ficando cada vez mais presente, uma crescente maior, justamente por conta dela ser uma das maiores do meio bovino e principalmente por conta que ela está muito presente na América do Sul e nos Estados Unidos. Atualmente, por conta da fusão dela com a BRF, que é uma empresa focada na questão das aves e dos processados, ela vem substituindo a falha dela. Então, onde ela era focalizada apenas na carne bovina, agora ela vai ter também as opções das aves e dos processados. Então, isso é algo que vai trazer uma visão maior para os investidores, é algo que vai trazer uma força para ela e que vai gerar um maior número para ela.
É a diversificação no próprio portfólio, não é? Exato. Então, ela está saindo, ela está no mesmo segmento com produtos diversificados, né? Exato, ela está cobrindo algo que ela não atendia antes. Legal. Bom, e ainda, olhando aí para esses números, né, do ano de 2023 e 2024, o que a gente consegue analisar ou o que mais destacou para vocês, né, no balanço e no DRE dessa empresa, na análise vertical e horizontal? Bom, o que a gente percebeu é que no ativo total teve um crescimento de 130,9 bilhões para 137,5 bilhões em um ano, de 2023 para 2024. Gente, é bilhão demais. Muitos falam que foi pouco e tudo mais, mas para uma empresa desse porte é um tamanho significante de crescimento. O ativo circulante também aumentou, principalmente por causa dos estoques e dos valores a receber da empresa. Aí já vendo a análise vertical dela, o que se destacou é que 60% dos ativos se encaixam no longo prazo. Então, 60% de todos os ativos estão no longo prazo da empresa. O que é natural em uma empresa que depende de plantas industriais e bastante logística pesada, imobilizados, tudo mais. Já a análise horizontal teve um crescimento de 5%. Não foi um tamanho significativo, até porque a margem líquida dela é bem apertada. Em 2024 foi de 2,6%, o que mostra que a empresa está crescendo, só que está precisando de alavancagem, está precisando de muita escala para conseguir lucrar mais. Mas ela está no caminho, né, Enzo? O que o Pedro fala, que ela tá buscando alternativa, né? Porque ela já mudou o seu principal produto, né? Exato, Então, com essa fusão com a BRF, que ela consegue diversificar mais o catálogo dela. Então, assim... Sabe quando foi a fusão? Em 25? Foi agora. Foi recente. Mês passado, agora. Ela estava apertada, né? Porque se a gente analisar dados de 23 e 24, com uma margem líquida de 2,6%, uma evolução de 5% na análise horizontal do ativo, né? Isso que você falou, Exato. dos ativos. É um crescimento pequeno, considerando que ela é uma gigante do ramo, não é? Então, é pequeno de fato. Então, ela está buscando alternativa. Mas o que me chama a atenção, que o Enzo fala assim, olha, no ativo circulante, ela teve dados que chamou a atenção, que foi o estoque e valores a receber, né? Sim. Isso chama atenção, ou seja, ela tem dinheiro para receber no curto prazo, ela tem estoque, ou seja, ela tem mercadoria para vender, porém, no ativo total dela, está comprometido 60% do longo prazo. Né? Exato. Então, o que a gente percebe? Que a longo prazo, essa empresa tem capacidade de sanar suas dívidas e aumentar seus bens e aumentar essa margem operacional com essa nova fusão. Isso. E esses números eles são justificados até pelo setor da empresa, né? Como é o setor de carnes, então, assim, tem muito sobre os imobilizados. Então, eles precisam de espaço. E acaba que isso acaba sendo o grande número dos ativos a longo prazo. Legal. Bom, e agora, gente, é uma pergunta até comum nos dias de hoje, né? Com esse mundo econômico e de presidente de um lado e de outro, né? Trump fala uma coisa e Lula fala outra. E aí a gente cai no mercado econômico, né, onde a Marfrig diz assim, olha, teve uma notícia que saiu onde que a Marfrig terminou 2024 com uma alavancagem financeira abaixo de 3 vezes o valor dela. E o que isso muda na prática, esses fatores macroeconômicos, como o câmbio, né, dólar aumenta, dólar cai, essas taxações, o que está nesse jogo? Então, a alavancagem, ela mede o quanto a empresa está endividada em relação ao que ela gera de caixa operacional, ou EBITDA. Então, se a alavancagem está abaixo de 3 vezes o EBITDA, significa que a dívida líquida da Marfrig é menos de 3 vezes o valor que ela gera de lucro antes dos juros, impostos, amortização e deamortização. Isso mostra que a empresa está conseguindo, né, equilibrar a dívida dela com o que ela está gerando de lucro.
Maravilha, isso aí, Yasmin, certinho. É isso aí, gente. A alavancagem da empresa, ela demonstra exatamente isso para a gente, que a Yasmin comenta, não é? Que é a capacidade que ela tem de ter seu lucro, ou de ter um desempenho financeiro e econômico sustentável. E mostra que ela tem. Sim. Né? É até uma curiosidade sobre esse fato da alavancagem dela, que na mesma notícia que foi divulgado a respeito do número da alavancagem, o presidente do conselho da Marfrig, ele comenta que esses números eles vieram a partir de um estudo de, se não me engano, são 6 semestres que eles foram estudando, e esse número aconteceu principalmente por conta da venda de ativos dela. Então, ela vendeu ativos dela para a Minerva, que é uma empresa que a gente vai ouvir falar mais em alguns dos podcasts, que é uma concorrente dela. Mas o que gerou esse nível de alavancagem dela foi principalmente a questão da venda desses ativos. Muito legal. Bom, gente, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de saber se vocês têm algo mais a acrescentar, né? Pensando nessa fusão da Marfrig com a BRF, ela pode trazer algum tipo de benefício real para a empresa, essa fusão? Então, essa fusão, conforme já foi comentado no começo, ela é mais para ampliar o portfólio e ela conseguir atender onde ela não atende hoje. Então, ampliando o portfólio, ela vai reduzir riscos de depender apenas de um produto. Isso também gera mais oportunidades de sinergia, como otimizar logística, melhorar a distribuição e ganhar poder de negociação com outros fornecedores. Outro ponto importante é o alcance global. Com essa união, ela consegue acessar mais mercados e diversificar os canais de venda. Muito legal, é isso aí. Bom, gente, para a gente encerrar, como que a gente pode resumir toda essa pesquisa que vocês fizeram da Marfrig, com a fusão com a BRF, né, como foi 2024 e como está sendo 2025? Então, a Marfrig ela mostrou um avanço muito importante, ela cresceu, ganhou liquidez, conseguiu reduzir a alavancagem, reforçou sua presença global, principalmente com a BRF se tornando uma só, e isso deixou ela mais sólida, mas ainda com o desafio de operar em um setor muito competitivo e com margens bastante apertadas. E isso exige muita disciplina financeira e foco em eficiência. Já olhando para 2025, a gente pensa que, justamente pela união das duas, tem muito ponto a crescer. Principalmente se a gente pensar na questão sobre como ela é uma empresa que atende o mundo inteiro, se pensarmos em países como a China, onde se aumentar a demanda dela e abaixar os juros do Brasil, a Marfrig, com a união da BRF, onde vai ter os produtos bovinos, produtos de ave e produtos processados, o número dela tende a crescer ainda mais. Isso vai atrair ainda mais os investidores. Muito legal, hein, gente? E agora a pergunta que não quer calar. Vocês indicam a Marfrig, agora com a fusão da BRF, né, para possíveis investimentos, ou seja, ela é uma boa empresa que a gente deve ter na nossa carteira de investimentos como investidor? Com certeza. Eu também. E aí, Enzo, vamos investir na Marfrig? Agora, com todo esse crescimento que ela pode ter, e ela já apresentava uma solidez, né? Foi uma empresa muito sólida, e ainda mais juntando com outra empresa que era para ser uma concorrente e tudo mais. Estão unindo forças, para mim, eu também investiria. Que legal. É isso aí, gente. Vamos investir na Marfrig. Essa é uma das empresas da nossa carteira de investimentos. Teremos outros podcasts. A gente vai trazer aí outras empresas para fazer parte desse grupo. E eu só tenho a agradecer vocês pelo nosso dia de hoje, pelo nosso podcast. E muito obrigada. 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 Pessoal. Obrigada.